E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai deixar a Cristina e o Fábio indignados. Porque os caras vão falar, mano, o cara cancela aula com a gente, mas pra fazer vídeo pro YouTube ele tá bom, né? E eu quero responder uma pergunta que vocês mandaram sobre resseguro. O Eric perguntou, existe seguro de seguro? Existe. Eu tô doente, tá, gente? Peguei gripe aqui. Da bebê que ficou gripada a semana inteira. Existe seguro de seguro? Sim, existem as resseguradoras. Porque o que é um seguro? É uma transferência de risco. Então a seguradora ela fala, me dá dinheiro aí, e que eu fico com o seu risco de perder o carro. Se alguém te roubar, eu te dou outro. Aí quem perde o carro sou eu. Esse é o risco. Porque muita gente vai ter o carro batido e roubado, mas muita gente não vai acontecer nada. Então eu faço um cálculo que se chama análise de risco, que é composta de várias coisas, de sinistralidade. É olhar para o ano passado, ver quantos carros foram roubados, ver como é que... E é engraçado porque você consegue ver o efeito cultural e o efeito borboleta. Quando alguém vai lá e rouba o step do seu carro no estacionamento que você parou, culturalmente o brasileiro ele não vai numa loja comprar um pneu novo com nota fiscal, ele fala, me fudi, vou no desmanche também só de raiva. Ele vai lá e compra um pneu e às vezes ele dá sorte de pegar o pneu dele, mas se ele pegar o pneu de outra pessoa não tem problema, ele foi roubado de algum outro carro em algum outro estacionamento. Então quando você vai no mecânico, e eu não vou ficar aqui julgando ninguém, porque muitas vezes até eu esqueço de pedir nota fiscal de mecânico, de peça principalmente. Quando eu tenho paciência, saco, em São Paulo, que eu já conhecia, eu ia lá, comprava peça com nota, levava no mecânico e falava, olha, coloca essa peça aqui. Se você vai no mecânico e fala, olha, tá com um barulhinho aqui, eu preciso que você resolva, e o cara fala, ih, tem que trocar peça, e você fala, troca aí, a probabilidade dele não desmanche, mesmo ele sendo muito simpático, mesmo ele tendo uma cara muito honesta, e colocar uma peça recondicionada no seu carro para te cobrar mais barato, é muito grande. Só que essa peça ela vai precisar ser substituída no desmanche. Então, outro carro vai ser roubado para que isso aconteça. Então, toda essa sinistralidade de quantos carros foram roubados ao longo de todo o ano, mais o lucro da empresa, claro, que vão dizer quanto que vai ser o seu seguro no ano que vem. E tem gente que acha que as empresas elas são perversas e que elas só visam lucro, mas como existe uma certa concorrência, elas brigam sim por preço e elas têm sim que às vezes correr o risco de tomar prejuízo e ficar torcendo para a sinistralidade não ser muito alta para elas não sofrerem perdas muito grandes. E quando o risco ele é alto demais, porque uma coisa é você pagar o Celtinha ali do cara, né, que fez o seguro. Então eu achei essas duas matérias aqui muito interessantes, mas para explicar essas duas matérias, primeiro eu tenho que explicar os tipos de resseguro. Então, sim, existe seguro de seguro, que é quando uma seguradora ela pega um risco tão grande, por exemplo, imagina que eu tenho 10 milhões só e quero abrir uma seguradora. Qual é o máximo de risco que eu posso assumir? 10 milhões. Por quê? Porque se dá um sinistro total, eu tenho que ter dinheiro pelo menos para pagar. E é perigoso ainda. De acordo com as leis, você tem que ter um valor proporcional a esse total de risco que você assume. Porque tem que sobrar dinheiro para você continuar movimentando a sua empresa, certo? Se você tomar na cabeça uma perda total de todo o seu risco. E às vezes vem o cara e quer fazer o seguro do World Trade Center nos Estados Unidos com você. Ele fala, olha, eu tenho torres gêmeas aqui em Nova York, que são os prédios mais caros do mundo, no terreno mais caro do mundo, e eu quero fazer seguro desse negócio e você só tem 100 milhões. E o negócio vale 4 bilhões. Aí não dá. E o que você vai fazer? Você vai procurar resseguradoras, que muitas vezes são resseguradoras especializadas e às vezes são só seguradoras. É muito interessante ver como que esse mundo funciona. Existe resseguro automático, facultativo e proporcional. Em inglês, eles chamam esse facultativo e proporcional de quota share e surplus. O que é isso? Para o quota share é mais fácil de explicar. Basicamente isso. Eu sou seguradora, você é seguradora. Então, o que a gente faz? Tamo junto. Metade do prêmio e metade do risco para cada um. Ou seja, o cara vai pagar 800 conto de seguro do Celtinho. 400 meu, 400 seu. Se o cara bater porque ele bebeu, eu pago metade do prejuízo e você paga metade do prejuízo. Isso é o proporcional.
Você pode dividir isso de acordo com o que você quiser. Eu posso vender 10% do meu risco, 5, 50, eu só não posso vender o 90% do risco, porque aí a seguradora não sou eu mais, né? O que acontece? A gente pode fazer também no modelo não proporcional, que seria o que eles chamam de, acredito eu, tá? Posso estar falando besteira, que eles chamam de surplus. O que é isso? Eu só tenho 10 milhões para segurar carros, então eu vou fazer o seguro de uns 100 Celtinhas aí, e dá para comprar 100 Celtas com 10 milhões? 10 milhões, 1 milhão, 100 mil, dá, né? Bom, não sei. Eu vou fazer uma quantidade de X de carro e quem aparecer depois, aí eu passo para você. Ou seja, se vem um cara fazer um seguro de um prédio e eu não tenho dinheiro para pagar a indenização de 100% da perda desse prédio caso ele pegue fogo, então eu vou cobrir aquilo que eu tenho dinheiro para cobrir e acima desse risco aí você assume. Bom, outra coisa interessante é que o cara que assumiu o seu risco, ele pode dividir com alguém. E o cara com quem ele dividiu pode pegar esse risco e dividir com alguém. Ou seja, existem, no Brasil nem tanto, porque a gente é um país de patrimonialismo oligárquico que sobrevive em poucas empresas amigas do rei, com benesses, benefícios e proteção. Mas imagina o mercado americano, no mercado mais aberto, não precisa falar Estados Unidos como se eles fossem referencial de sucesso, porque senão você vai começar a falar bosta igual a Monark, desculpa Monark. Mas no mercado mais aberto, que você tem mais empresas, o que acontece? Você tem esse artigo publicado que a gente não vai poder ver porque a gente não paga, isso daqui é caro pra cacete, que ele mostra que na queda das torres gêmeas, e faz tempo pra caramba isso, faz 21 anos, miríades de sinistros. Quanto que é uma miríade? Quanto que é uma miríade? Uma miríade é 10 mil. Então, a gente tem dezenas de milhares de sinistros, reclamações, ocorrências. Teve todo tipo de sinistro em todo tipo de setor, de departamento, e isso daqui está causando reflexos até hoje. Você vê que até hoje você tem esse artigo de setembro de 2021. Ele fala que o espectro do terrorismo ele ainda assombra a indústria de seguro desde 11 de setembro, porque o impacto aqui ele foi muito grande. A gente não precisa pensar em riscos muito grandes, mas a gente pode pensar em quais são as seguradoras que a gente tem no Brasil. E aí o que eu achei aqui? A IRB é a maior, depois você tem Mafre, Munique, Zurich, Austral, e aí você vai tendo outras empresas menores. Agora uma coisa interessante é que, olha, apesar de existirem mais de 100 entidades autorizadas a operar seguro no Brasil, 4 grupos econômicos, a TIM, Oi e a... Entende que o que eu falo com o Lucas aqui nas conversas que a gente tem não é loucura da nossa cabeça? 4 grupos econômicos recebem mais de 50% do seguro cedido e seguro dá uma grana desgraçada. E os 10 maiores grupos, vê se isso não parece a pirâmide social do Brasil, ela recebe cerca de 75% do volume. E 21 grupos, cerca de 95% do resseguro. É como se para cada 100 brasileiros, 10 tivessem 75% da riqueza, 21 desses, né, um grupo maior de 21, 95%, e aí você vai vendo o quanto a concentração de prêmio e de lucro ela está concentrada em pequenos grupos. E o quanto a Dilma ela foi muito útil, porque quando veio um monte de concorrência, esses tradicionais grupos, não estou falando que Mafra não presta, não estou falando que Munique é bandida, não estou falando que a Zurich é corrupta, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que no começo do governo da Dilma, lá para os anos 2011, veio tanto dinheiro, mas tanto dinheiro para o Brasil que estava abrindo uma seguradora em cada esquina. Nessa época eu estava dentro da IG e eu estava vendo um monte de gente sendo roubado da IG simplesmente porque tinha experiência pouca em seguro e resseguro. Essas pessoas estavam sendo levadas a salários exorbitantes. Por quê? Porque um monte de empresas estavam vindo para o Brasil. Na época, eu lembro que na época eu contei pelo menos 11 seguradoras japonesas que estavam entrando no mercado. Dessas, todas foram embora. Só ficou quem já estava. Só ficou aqui quem já estava.
Então, no momento em que a gente teve a oportunidade de qualificar todas as pessoas para virarem securitários muito bons, e colocar uma competição de verdade no mercado para aumentar a qualidade do seguro e diminuir o preço, porque isso geraria uma pressão sobre os preços, o que a gente fez? A gente teve uma série de medidas agindo contra a capacidade produtiva, previsibilidade, um monte de coisa. E o que aconteceu? Em 2016, a economia estava tão isolada, tão destruída, tão fodida, que a maioria dos grupos falaram assim: a gente nunca vai conseguir ter lucro aqui não, vamos embora. E foram embora. Quem que ficou? Os grupos que já estavam. Aí a Mafra, a Munique e a Zurich, elas falaram: porra, a gente passou um período desgraçado aqui, né? Com um monte de startup e com situações econômicas adversas, mas passou, a gente começa a construir daqui para frente. Tá vendo como é complexo e é muito maior do que simplesmente, nossa, será que Dilma presta ou será que não presta? Quantas empresas poderiam estar aqui, quantas pessoas poderiam estar empregadas, e quantas opções nós poderíamos ter. Imagina se você tivesse... Você já ficou puto com a TIM ao ponto de você ter que voltar para Claro? Imagina se você tivesse pelo menos 20 empresas e uma delas se rebelasse e de fato começasse a oferecer um serviço superior. O que as outras teriam que fazer? Gente, um acordo de 3 ou 4 elementos é sempre mais fácil do que um acordão de 30 ou 40 concorrentes. É por isso que os políticos brasileiros querem reduzir a quantidade de partidos e querem diminuir a quantidade de deputados, como se isso fosse maravilhoso para você, porque o Estado vai gastar menos dinheiro com deputado. A gente tem que pensar nisso. É mais fácil a gente querer mais deputados e lutar para que alguns dos nossos cheguem lá para saber o que está acontecendo de verdade, conta pra gente, do que reduzir para o cara que o Mito indicou e que o Lula indicou e ficar na esperança de que eles não estejam trabalhando juntos e que eles estejam vigiando uns aos outros e que eles decidam contar para você as maracutaias que o outro está fazendo. E colega não denuncia colega, a menos que ele tenha alguma coisa muito grande a ganhar. Roberto Jefferson está aí para mostrar isso. Outra coisa interessante é que até 2006, e olha que o monopólio da Petrobras ele durou até, né, e estatal não quero fazer correlações falsas, vamos lá. Até 2006, a única empresa autorizada a vender resseguro no Brasil era o IRB. Era esse IRB aqui. Ou seja, até 2006 o governo ele tinha muita influência e ele precificava o custo do resseguro. Isso era muito ruim para as seguradoras, porque o governo ele basicamente cobrava o que ele queria e as seguradoras eram obrigadas a pagar. Teoricamente, com a entrada dos amigos do rei, ficou mais barato do que na época que era só a IRB, mas eu não tenho como provar isso, eu não tenho números. Isso daqui é só uma opinião tirada de voz da minha cabeça. Outra coisa interessante também é que a IRB ela mostrou que de 2006 até quando ela abriu o capital, ela teve tempo para se estruturar. E olha o que aconteceu com uma empresa que antigamente era estatal e que antigamente tinha os seus diretores. Aqui rolou um imenso esquema de corrupção em que os caras eles simplesmente forjavam resultados e vendiam qualquer tipo de seguro. Então quando você olha o que os CEOs da IRB fizeram e o que a Dilma fez, que era maquiar resultado, falando, nossa, nosso emprego está nas alturas, o consumo da família está nas alturas, a IRB ela também ficava falando, o nosso lucro está enorme, porque a gente tem um monte de risco aqui, e a gente está ganhando um monte de dinheiro aqui, e o acionista lá falando, caralho, eu vou ganhar dinheiro para sempre e tal. Aí caiu. Quando caiu aqui, o que o Barzi falou? Gente, compra a IRB. Por quê? Porque sabia que a coisa ia piorar ainda mais. Agora, é muito engraçado porque a IRB ela teve durante muito tempo um crescimento esquisito e agora ela tem uma queda esquisita e ela continua sem transparência. Então, como que você confia numa empresa que toda semana, todo mês, todo trimestre, todo ano fala para você uma coisa, que a realidade da empresa é uma coisa, só para no ano seguinte você descobrir que não era bem assim? Então, a herança cultural das empresas estatais, ela é muito pesada. Então, quando a gente olha para aquele vídeo lá da Dilma, e aí eu desvirtuei um pouco o tema do vídeo, que era simplesmente para falar os tipos de resseguro que existem. Uma das coisas que a gente faz é questionar por que a gente tem tão poucas empresas em uma coisa que é imenso gerador de riqueza. Porque, vamos lá, se você pode fazer um quota share com qualquer empresa que seja,
e se você pode negociar frações com qualquer empresa que seja, você concorda que se hoje eu tiver R$ 8 eu posso ter uma ação da Itaúsa? Se eu tiver R$ 9 hoje eu posso ter uma ação da Itaúsa? Quando eu compro Itaúsa, o que significa? Que eu tenho um pedacinho da Alpargatas, que eu tenho um pedacinho de empresa de saneamento, que eu tenho um pedacinho do Banco Itaú, esse pedacinho que o Nubank colocou na sua cabeça aí. E eu consigo isso com R$ 10. Então, olha que interessante, eu não poderia, por exemplo, chegar para a Munique e falar assim, olha, eu vou fazer um curso de análise de risco e eu vou e me manda aí alguns para eu ver o quanto eu estou criando um aplicativo aqui para ver quanto desse risco eu consigo tomar. Então imagina que eu tenho R$ 100.000, esses R$ 100.000 eles estão na Selic, e aí eu falo, não, mas eu tiro da Selic e pago até 100 mil de risco se o segurado concordar em me dar um prêmio de R$ 1.000, por exemplo. Existe um seguro, um risco de exatamente R$ 100.000 no mercado hoje? Não, mas diluído num seguro de 4 bilhões talvez tenha. Ou seja, a tecnologia poderia fazer com que pessoas que acreditam serem capazes de analisar risco abrissem pequenas resseguradoras e começassem a vender potencial de tomação. Tomação foi uma palavra horrível. De tomada de risco dentro do nosso mercado. E aí seria muito legal, porque você teria pequenas empresas com pequenos capitais, com potencial muito grande de gerar riqueza. Porque a pessoa que compra seguro, ela não compra contrariada, ela não compra porque colocaram uma arma na cara dela, ela compra porque ela tem medo do galpão dela pegar fogo e ela nunca mais conseguir repor o patrimônio dela. Então ela paga esse dinheiro e ela paga feliz. Ou seja, esse dinheiro, se a sociedade ela fosse mais desburocratizada, se a taxação ela fosse mais limpa e mais barata e mais simples, cada brasileiro com a sua graninha poderia ser um microempresário e decidir onde empreender e gerar riqueza, fazendo parte de grupos maiores com acordos muito bem tecidos, assinados e protegidos. Por que a gente não faz isso? Porque o nosso governo ele praticamente proíbe que a gente ganhe dinheiro com alguma outra coisa que não seja investimento financeiro, ou então com empresas que não nos dão o mínimo de transparência e aí você acha durante 10 anos que você está ganhando muita grana e aí quando você vai lá dentro, na verdade está tudo escondido. Você pensa que os caras que inventaram essa história aqui, eles estão presos? Não, estão completamente soltos. Ou seja, esses caras eles foram estúpidos de arruinar com a vida deles só para conseguir um bônus a mais? Não, eles foram bandidos, eles roubaram de todos os acionistas e saíram dando risada porque eles estão com a grana deles, estão com a liberdade deles e estão com a vida deles. E de quem que é a culpa disso tudo? É da sociedade. Por quê? Porque a gente deixou essa brecha. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção. Porque a gente está falando que o problema é o Bolsonaro. O problema de tudo é o Lula. A concentração da corrupção ela está toda num cara que a gente não sabe nem o que está fazendo. E as grandes corrupções que realmente estão impactando a nossa vida, a gente não está olhando porque de tão cansado que a gente está do discurso do ódio, dos canais todos, jogando toda a atenção. E cada dia que você ficou nos últimos 4 anos olhando para o Bolsonaro e para o Lula e para as coisas absurdas que eles disseram, foram anos em que você não prestou atenção no que esses grupos aqui estavam fazendo para garantir que eles vão se manter no poder, proibindo famílias menores, grupos menores, pessoas menores de entrarem para participar desse jogo. Esse é o Brasil. Nossa, eu vim responder uma coisa, falei outra completamente diferente e eu falei tanto que eu percebi que eu podia ter dado aula pro Fábio. Eu vou mandar esse vídeo aqui e pedir desculpa pra ele.